programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição. Nós estamos aqui em Minas Gerais, nessa batalha, o governo Zema não paga o piso, o governo Zema trabalha lá no STF, né, judicializou a nossa conquista, nós conquistamos o reajuste do piso desse ano, né, numa disputa política lá na Assembleia Legislativa. A gente quer a qualidade de uma escola privada. De saída, quando você pega o folder de qualquer escola privada, eles colocam assim: seu filho, o mundo está cada vez mais competitivo e individualista. Seu filho precisa se preparar para esse mundo. Peraí, é esse mundo que a gente quer, né, individualista e competitivo? As notícias do programa Roda de Conversa. Nós estamos nesse debate, agora trazendo nesse programa, professor, para conversar aí sobre o manifesto por uma educação que humaniza contra o projeto de mercantilização da escola pública em Minas Gerais. Esse é um debate que a gente precisa envolver não só a professora, o professor, o profissional da educação, né, Denise, mas toda a sociedade. E é um manifesto que apresenta uma constatação, né, do que nós enfrentamos, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais. No Brasil, desde o golpe que depôs a presidenta Dilma em 2016, e aqui no estado de Minas Gerais, com o início do governo Zema, que é um governo que trabalha, que acredita e que empenha todos os seus esforços no sentido de descaracterizar a educação como direito, no sentido de transformar a educação numa mercadoria que pode ser precificada e dificultar o acesso e a permanência na escola, nas escolas estaduais, e toda a cadeia, né, de questões que todas as ações do governo sempre visando este objetivo final. Eu acho que é interessante a gente deixar isso destacado, que como que isso é um ataque à educação pública. Muitas das vezes a gente identifica a escola pública única e exclusivamente para essa questão da gratuidade, que é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. Mas o que a gente vê, assim, todas as formas de educação, como você colocou bem, que começa a precificar, que começa a segregar. Vamos pegar a palavra privada, vem da palavra privação, que começa a colocar determinados limites para que o direito seja efetuado, né? Que ela deixa de ser inclusiva. A gente está vendo ameaça a concepção mais ampla de escola pública, né? Que já há mais de 100 anos vem sendo lutado, vem sendo pautado aqui pelos movimentos sociais que lutam em favor de educação, né? Então, nesse ponto aqui, você está lembrando como é que esse processo que parece ser burocrático, que parece ser deixa de ser razoável, mas na verdade constitui um projeto político, né, de limitação do direito à educação, de segregação, enfim, de ataque à educação como direito, né, às camadas populares. Olha só, quando você tem um grupo de professores que começa a ganhar mal, começa a se sentir desrespeitado no seu saber, que é próprio, autêntico e tal, esse professor também, isso psicologicamente afeta a sua luta. Você vai precarizando, esse professor tem que trabalhar mais, esse professor vai tendo exaurido a sua energia, né? Então, assim, é o primeiro ponto. Então, lutar para que a professora e o professor, para os profissionais de educação de modo geral, tenha condições de trabalho, tenha uma formação digna e um salário com um piso nacional, também é um ponto que a gente não pode perder de vista quando a gente está falando de escola pública. Nós estamos aqui em Minas Gerais, nessa batalha, o governo Zema não paga o piso, o governo Zema trabalha lá no STF, né, judicializou a nossa conquista, nós conquistamos o reajuste do piso desse ano, né, numa disputa política lá na Assembleia Legislativa. Conseguimos então o reajuste de 33,24%. Que o Estado de Minas Gerais tem condições de pagar, tem os recursos vinculados da educação, e o governo de Minas, como é de costume, né, é um governo que
judicializa absolutamente tudo, recorreu ao STF com informações truncadas e com informações que não correspondem à realidade dos fatos, para tentar se garantir numa decisão de inconstitucionalidade de uma lei que já foi declarada constitucional, que é a Lei 11.738, e o Estado também busca a inconstitucionalidade da lei estadual aqui no Tribunal de Justiça. Então, além dessas características de privatista, de precarização do trabalho docente, quer dizer, transformar o trabalho do professor numa luta sem fim, numa disputa sem fim, com um excesso de tarefas, que não significam que aquele excesso de tarefas vai fazer algum sentido no processo de ensino-aprendizagem. E também trata a professora, o governo de Minas trata a professora, e eu estou falando sempre como professora, porque somos a maioria mulheres da nossa categoria, então ele trata as professoras como inimigas, como inimigas a serem derrotadas. Um governo que não faz concurso, um governo que nem tirar licença médica as pessoas têm condições mais, nem adoecer, o professor não pode adoecer no estado de Minas Gerais, a professora. Eu estava dizendo a você que nós temos uma amiga em comum, a nossa amiga em comum, professora da rede estadual, teve uma doença respiratória e ela não conseguiu encaminhar a licença médica, o pedido de perícia, que foi feito todo num processo digital, todo por internet, e ela não conseguiu encaminhar o pedido de perícia médica do atestado de 5 dias que ela teve. A gente vê que este é um projeto político de destruição, Nós temos um exemplo aqui na região metropolitana, que é a rede municipal de Betim. A rede municipal de Betim é uma rede grande, um município que tem uma excelente arrecadação, e a prefeitura de Betim optou por uma OS para gerir a contratação de professores na rede. Fez um concurso público, não nomeou os aprovados no concurso e optou pela forma de contratação através dessa DDS, uma OS, na verdade. Então, é uma organização social que recebe todos os recursos para contratar. E lá eles já evoluíram. Não é somente contratação, é de todos os trabalhadores que estão na escola. Lá tudo que se necessita na escola agora é pedido à OS. Então, acabou o papel na escola, é a OS que tem que providenciar. A máquina de xerox estragou, é a OS que tem que providenciar. O data show da escola deu defeito, é a OS, que tudo é a OS. Então, daqui a pouco não haverá necessidade nem de Secretaria de Educação, porque como tudo é a OS que resolve, não vai ter necessidade de direção de escola, não vai ter necessidade de cargo de setor meio, porque a OS vai fazer todo o papel do gestor público, mas isso não é bom, porque a OS quer lucrar. A prefeitura não quer lucrar, a prefeitura não pode querer lucro. O serviço público, a administração pública não é para gerar lucro. Nesse caso, a OS está lucrando. Não são empresas com expertise, não são empresas tradicionais ligadas à educação, mesmo que seja a educação tradicional, que nós não concordamos, que nós debatemos e discutimos e combatemos. Não, é uma empresa que se cria, se altera a razão social, se altera o estatuto, se altera isso, se altera aquilo, para adequar para a empresa poder lucrar com o recurso da educação. E a situação dos professores é gravíssima. 60% da rede, 50% da rede municipal de Betim está vinculada através dessa OS. Os professores não mexem no pescoço dentro da sala dos professores. Quando eles ficam de plantão na Secretaria de Educação e quando há alguma falta de algum professor, mandam. Como se é uma uberização da educação mesmo. As pessoas não têm carreira, não têm férias, não tem nada, sabe? Então, é um processo muito nefasto, muito grave, com recursos que são recursos da educação, recursos dos impostos que a população paga, que estão sendo utilizados para gerar lucro para a empresa.
Então, assim, é grave, está acontecendo em Betim, acontece no estado de Minas através do projeto Somar, que ainda é um projeto piloto, mas que, se depender do governo, vai ser expandido. Se não fosse a luta do sindicato, da Comissão de Educação, já teria sido expandido esse projeto, que é um projeto que entrega a escola de porta fechada, com tudo que tem dentro, todo o patrimônio, toda a estrutura, para uma OAS administrar. E a daqui é a OAS de Feira de Santana, que inclusive já atrasou o salário dos trabalhadores agora, no mês de abril desse ano. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo, é muito grave a sanha do capital, a sanha do lucro, a sanha dos empresários, dos grandes empresários, e fazendo esse ataque direto aos recursos vinculados da educação. Denise, eu queria falar um pouquinho aqui do projeto Somar. Né? Durante a sua implantação, eu estava coordenando um projeto na UFMG, que é o PIBID, que é o Programa Institucional com Bolsa de Iniciação Científica, de Iniciação à Docência. É um projeto muito interessante porque a gente trabalha com estudantes de licenciatura dentro das escolas, com os professores e professoras que são supervisores. E uma dessas escolas entrou no projeto Somar, que é a escola no bairro Ouro Preto. Sim. E aí os professores entraram numa situação que eles queriam dialogar com a gente e os nossos alunos também. Então, a partir daí, nós fizemos uma leitura crítica do documento da Secretaria Estadual de Educação, que dizia que a escola estava sendo privatizada, né? Chama de gestão compartilhada, né? Então, assim, que era em nome da eficiência, eficiência administrativa, eficácia nos resultados lá do Enem. Aí eles apelam para o IDEB, né? Mas quando a gente pegou para comparar outras escolas de periferia, em lugares segregados, periféricos, o resultado do IDEB era bem menor. E a pergunta assim, por que não selecionou? Essa pergunta assim, por que selecionou aquela e não usou outros? Porque os critérios apresentados não se sustentam por si só. Mesmo porque a escola tinha uma boa nota no IDEB quando comparada a outras, também uma boa aprovação em universidades públicas federais, na UFMG. E aí, dentro desse estudo, nós fizemos um levantamento de uma delas. Assim, aí a gente chega à seguinte conclusão. Estão em bairros gentrificados, ou seja, de classe média alta, e que recebe alunos, né, como já você falou da Laurinha, né, de quebrada, né, de vilas, de aglomerados. E aí uma das coisas que nós descobrimos que o objetivo central do governo é transformar aquela escola para ser uma escola da classe média local, colocando para fora os alunos das comunidades. Bom, aí voltando àquela conversa inicial, quando a gente pensa na escola pública, olha, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser para todos. Quando você já tem um projeto como esse, que tem na base a segregação de uma parte dos estudantes, né, de áreas periféricas em uma escola central, ela perde esse caráter público. E para finalizar, uma das coisas, assim, é uma escola lá, a Denise coloca muito bem, que foi de porteira fechada, né? Então eles pagam uma boa água, infraestrutura, a escola água, luz, telefone, internet, com toda a infraestrutura. Agora, a classe média que mora no bairro Ouro Preto pode colocar o filho lá, tira de uma escola que pagava, porque agora vai ter uma privada ali perto, vai ganhar o bônus de estudar em escola pública e daqui 3 anos, na hora que entrar no Enem, vai entrar como se tivesse estudado em escola pública, embora com todo um aparato de uma escola particular, né? Porque segregou, higienizou todo o processo, né, de gestão, então ela perdeu o caráter público. Então por isso que a gente fala que a escola está sendo privatizada. Esse discurso fácil de que você vai ter uma escola estadual com qualidade de escola privada, primeiro, ele não corresponde à realidade. Da mesma forma, com professores precarizados, sem direitos, né, com um objetivo de formar mão de obra, né, Eli? Você falou aí da Fundação Lema, vamos lembrar quem é o Lema e de quem ele é dono.
né? O Lehman é o dono da rede de fast food. Trabalha tem outros desdobramentos empresariais, é o homem mais rico do Brasil, que precisa de mão de obra barata. Só um ponto aqui, quando você está dizendo aí da escola pública, eles falam assim, é uma escola pública com qualidade de escola privada. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, a gente quer a qualidade de uma escola privada? De saída, quando você pega o folder de qualquer escola privada, eles colocam assim, seu filho, o mundo está cada vez mais competitivo e individualista. Seu filho precisa se preparar para esse mundo. Peraí, é esse mundo que a gente quer, né, individualista e competitivo? Então, quando você está falando, estamos falando do empreendedorismo, né? Olha, você já viu falar em economia solidária a partir desse grupo? Então, depois, mais adiante, eu quero desenvolver essa ideia. Se a gente não está preparando para o individualismo e para a competição, qual que é o objetivo central da educação pública, né? E aí vai depois dizer o seguinte, a escola privada é melhor do que a escola pública. E aí, deixa eu pontuar só mais um elemento. O próprio nome privada vem de privação. Para poder entrar numa escola particular, a primeira segregação é a questão do pagamento da mensalidade, né? Esse é um elemento. Tem escola pública, tem escola privada em Belo Horizonte de elite, que o pai, para manter a criança, o adolescente, o filho, ele gasta só com ela uns 5 mil, né? Considerando o pagamento da mensalidade, o transporte, a alimentação e tal. E aí esse pai está pagando, não é a qualidade do ensino, como supostamente algumas pessoas pensam, mas também é com quem que aquela criança vai se relacionar, né? Com quem que ele quer. Eu queria que o senhor comentasse para a gente desse seu livro, o que a gente pode absorver aqui para nosso manifesto. Bem, gente, eu trouxe aqui para a Denise e para a Bela Lima um livro que chama Educação Decolonial e Pedagogia Freiriana, né? Desafio de uma educação emancipatória em um cenário político conservador. Esse livro foi organizado por mim e pelo professor Alisson Gomes da Silva, ele é um professor da PUC Minas, e por ocasião do centenário do Paulo Freire, que é um dos educadores importantes que vem sendo atacado por grupo de reacionários que se instalaram no governo brasileiro, né? E no momento em que a gente está vendo sob ataque à educação, e ela se manifesta esse ataque com escola sem partido, a educação, esse homeschooling, né, que é a educação doméstica, escola civil militar, a reforma do ensino médio. Aí é chegado o momento da gente voltar para pensadores, educadores que vêm tratando a educação de modo geral como algo mais amplo, ligado à formação humana, né, que nos permite desenvolver um projeto civilizatório que combate a barbárie. Quem faz o prefácio dele é Catarina Walsh, que é uma estadunidense que se radicou no Equador, né, e ela vem tratando muito assim, dentro de um combate, que a educação pode ser um lugar que a gente vai nos desconstruir e nos descolonizar. Então, pela linguagem, você colocou muito assim, quando é na periferia, é boca de fumo, é biqueira, mas quando é na zona sul, é ponto de venda de drogas, né? Sim. Quando a gente está ocupação, invasão e tal, quando eles investimento, como é que você falou, imobiliário. Então, assim, como é que determinada palavra nos impulsiona a ter uma compreensão de mundo que segrega, que nos limita. Eu estava dizendo antes que a escola particular, ela já tem um projeto político, pedagógico definido, que é formar pessoas ligadas à elite. Quando ela colocar o mundo é competitivo, individualista, você vai deixar seu filho de fora, né? Ou seja, você vai inserir o seu filho para estar nesse mundo. Ora, mas a gente quer construir esse mundo, a humanidade chegou, se desenvolveu, com a solidariedade, com a cooperação. E a gente vai sair dessa crise humanitária também vai ser com a colaboração, né? Não vai ser com o empreendedorismo, vai ser com uma economia solidária e superando, né, a economia de mercado, que ela depredra o meio ambiente e degrada as condições de vida da população. Então
esse livro vai falar um pouco disso. E como eu tenho uma ligação com a educação de jovens e adultos, a gente também traz uma discussão ligada a essa modalidade que também tem sido esquecida pelas políticas educacionais e é importante a gente estar falando dela também. No último dia 7 de junho, educadoras e educadores voltaram à cidade administrativa em Belo Horizonte sob coordenação do Sindiúte para realizar mais uma paralisação e manifestação em defesa do piso salarial e pela realização de concursos públicos. O governo de Minas, que é um governo caloteiro, né, um governo que não paga educação, e além de ser governo caloteiro, que não cumpre a Constituição no que diz respeito ao piso salarial, também é caloteiro em relação à realização de concurso público. Nós estamos às voltas novamente com mais uma declaração de inconstitucionalidade da lei de contratação do magistério. Não é lei de contratação de professores e de especialistas e de inspetores. Nós temos o concurso de 2017 que ainda está em vigor, porque no período da pandemia, esse concurso, ele foi suspensa a sua contagem por causa do decreto federal de calamidade pública, suspendeu a contagem de todos os concursos públicos no Brasil inteiro. Então, por isso, o concurso de 2017 ainda está em vigor e ainda vai vigorar pelo tempo que ficou suspenso durante a pandemia. Além disso, gente, nós também estamos batalhando pela solução da vida de quem é convocado e não fez o concurso. São pessoas que dedicaram a vida ao Estado, alguns estavam aguardando para aposentar no ano que vem e vão ter a suspensão do vínculo a partir de maio do ano que vem, né? O STF deu 12 meses para o governo do Estado. O governo tem que encontrar uma saída para isso, mas a saída não pode ser através da expansão do Mãos Dadas, que é uma tragédia para a nossa categoria e para os municípios, e para os trabalhadores e para os alunos, nem através de expandir o projeto Somar, que é entregar a escola para a iniciativa privada. Nós estamos lá também sofrendo ataque em outras categorias que estão vinculadas ao Estado. Como todos aqui sabem, eu sou funcionário da CEMIG, e lá na CEMIG ele está atacando a gente internamente todos os dias. Lançaram agora o plano de demissão, que vai sair muita gente da empresa, porque não está aguentando mais ficar na CEMIG. Nós estamos vivendo um processo de assédio moral coletivo, de adoecimento mental coletivo dentro da CEMIG, numa área de alto risco que a gente trabalha, né, gente? A gente trabalha com energia elétrica, tem que estar concentrado, e vai acontecer muita coisa ruim. Nós estamos tentando conversar com os companheiros e companheiras lá para poder segurar a onda, porque isso vai passar. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Então hoje nós teremos mais uma aula, né, com a professora Pipoquinha e sua turma. No dia de hoje nós vamos estudar os gêneros textuais. Hoje, dentro dos gêneros textuais, nós falaremos sobre o júri simulado. Só que no nosso caso hoje vai ser o júri do dissimulado. Vocês sabem quem que é o dissimulado? Sabem quem que é o dissimulado? Quem que é o dissimulado, pessoal? Ah, você já está dentro do júri? Calma, Rogério, calma. O dissimulado é o governador Romeu Zema? Que entre o nosso réu, né? Para que entre aí o Zema, caloteiro, ele vai ficar em pé, porque a vida inteira sentado mesmo aí, fazendo as maldades dele. Então vai entrar o nosso governador. Acho que eu vou ficar aí mesmo, né? Tá bem, só vontade. Você vai lá, puxa saco, organizar seu cliente. Vamos ouvir agora a acusação. Eu vou chamar o promotor
Rafael. Bom, esse simulado, ele é um caloteiro, né, já carimbado, porque, entre outras coisas, ele impõe em categoria um arroxo salarial, dificuldades para prover as necessidades básicas dos nossos servidores estaduais, às suas famílias. Ele também paga a trabalhadores em educação menos da metade do que tem direito de receber, em várias situações. Ele quer repassar as escolas estaduais para os municípios sem diálogo e sem garantias de direitos para os trabalhadores e estudantes e suas famílias. E agora nós vamos ouvir a defesa do governador Romeu Zema, seu advogado Rogério. O nobre colega está equivocado quanto ao meu cliente, ou talvez desinformado quanto ao meu cliente. O meu cliente tem sido um excelente governador, representante... O meu cliente representa a nova política brasileira. Meu cliente nunca mentiu. Na campanha política, meu cliente disse: é um absurdo que porteiros, que cozinheiros, que professores tenham estabilidade no emprego. Eu vou mudar isso. O meu cliente nunca mentiu, Meretíssimo. O meu cliente vem modernizando o Estado. Veja bem, são obras pelo Estado inteiro. O meu cliente está modernizando, porque ele está municipalizando a educação. O meu Estado é Estado eficiente, servidor público doente. O governador Zema é culpado ou inocente por não cumprir a Lei 11.738 de 2008 do Piso Nacional, tendo verba para realizar o pagamento? O que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 915? Em 31 de maio de 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção pela Constituição Federal de 1988 das legislações do Estado de Minas Gerais que permitem a convocação de servidores para os quadros de professor, especialista e inspetor e das resoluções e decreto que tratam da matéria. De acordo com referida decisão, o Estado de Minas Gerais está realizando convocações de forma inconstitucional em violação à regra de contratação por meio do concurso público. Referida decisão foi modulada e teve seus efeitos prorrogados por 1 ano, ou seja, até 31 de maio de 2023. Assinei meu QI de convocação em 31 de maio de 2022, mas fui dispensada posteriormente sobre o fundamento de cumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 915. Como devo proceder? O sindicato orienta esses servidores a procurarem a sede central ou a subsede da sua região, munido de documentação que comprova a sua convocação na data do dia 31 de 5 de 2022, pois, de acordo com a decisão, esta convocação não deveria ter sido tornada sem efeito. Para maiores informações, procure o Departamento Jurídico do Sindiúti-MG. Até a próxima semana!